Bom dia, pessoal que nos assistem. Hoje o nosso tema é provas voluntárias e o verdadeiro silício. O Júlio vai fazer oração e vai dar o discorrer dele. É discorrer que fala? É a parte dele que ele vai falar. Esse momento tão abençoado pelas chuvas que o nosso coração, a nossa alma necessita das bênçãos do nosso Pai, de toda a espiritualidade que possa sempre iluminar os nossos pensamentos, a nossa boca, e para que seja um momento proveitoso, uma oportunidade que o nosso Pai nos dá para que abençoe todos nós. Assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. O verdadeiro silício e as suas provas. Já disse Jesus: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. As provas têm por fim exercitar a inteligência, tanto quanto a paciência e a resignação. Pode ser que um homem em posição penosa e difícil, precisamente para se ver obrigado a procurar meios de vencer as dificuldades. O mérito consiste em sofrer sem murmurar, porque o silício verdadeiro é aquele que é usado na alma, isto é, quando nós ponhamos em prática as virtudes e os valores evangélicos de Jesus Cristo. Quantas vezes nós somos egoístas? Quantas vezes somos orgulhosos? Quantas vezes somos vaidosos? Da qual o silício se põe no espírito e não na carne. Por isso, praticar o evangelho machuca. Porque o próprio Jesus disse que ele não quer sacrifício, quer um coração humilde para ele, porque basta as dores e os sofrimentos. E pergunta no Evangelho segundo o Espiritismo: é válido sofrer por alguém? Lembramos que homens extraordinários ou simples famílias que lutam o pão de cada dia para trazer para o seu lar, um desses homens extraordinários, Teresa de Calcutá, irmã Dulce, que viveu para o Evangelho, homens como Gandhi, que era um homem da paz, que foi até assassinado, Luther King, que foi contra a segregação e contra o racismo. Quando é necessário agir para o próximo, quando os missionários saem das suas casas e levam o Evangelho de Jesus Cristo, que sai do cômodo, acomodação das suas casas e vai para uma região mais pobre e leva o alimento e a palavra consoladora de Jesus Cristo, é válido. Mas quando tem a intenção de agravar a dor, a angústia por maceração, por flagelação, que Deus não abençoa. O que ele pede é um coração humilde e um espírito que siga os mandamentos. Tendes em tudo isso o vosso silício,
verdadeiro abençoado silício, visto que os gozos do mundo não vos secaram o coração, que não adormeceste no seio das volúpias enervantes. Se quereis um cilício, aplicais na alma, não no corpo. Mortificai o vosso espírito, não na vossa carne. Mas o que é o cilício? Cilício são vários ferrinhos para flagelar o corpo, o muito utilizado pela Igreja Católica na Idade Medieval. Além da autoflagelação, ela pode ser uma veste ou faixa de pano grosseiro. O cilício era aqueles negocinhos, chicotinho que eles ficavam se martirizando assim, sabe? Então, esse é o cilício. As provas têm o propósito de usar a inteligência e não um cilício, um castigo, pois Deus é amor. Não há lógica ou martírio. Jesus disse: bem-aventurados os aflitos, mas não tem sentido se autotorturar, seja fisicamente ou seja mentalmente. Não aumente sua carga às vezes tão pesada. Jesus é amor. Não enfraqueçais vosso corpo em privações inúteis. Ou seja, o cilício é inútil. Você se flagelar, se machucar, se autocondenar. O verdadeiro cilício é a reflexão com atitudes racionais que nos levam a um pensamento mais puro e mais maduro. É a reflexão que nos leva a um pensamento mais puro e mais maduro. Esse é o nosso cilício. Não adianta ferir o corpo fisicamente. A verdadeira transformação vem do coração. Não desertais do combate, mortificai o espírito e não a carne. Não lamentar e pisai no amor próprio. Resiste contra a dor e a injúria e a calúnia. Eis o verdadeiro cilício. Aplicai sobre vossas almas o nobre e não sobre o corpo. Aplicai sobre vossas almas e não sobre o corpo. Ajudai sempre no sofrimento do vosso irmão e não considerais instrumentos de tortura. Não aumenteis a dose de veneno àquele que se fere. Estamos na terra e para expiar as provas são de maneiras naturais. Poupe momentos de angústia. Não adianta ficar lá na angústia, remoendo a angústia. Poupe momentos de angústia para aquele que sofre. Por mais que esteja um moribundo, ninguém pode dizer com certeza que sua hora chegou. Ou, por exemplo, a pessoa está lá no hospital, quem é você para dizer que a hora dela chegou? Às vezes aquela alma precisa passar por aquele sentimento, precisa passar por aquele momento. O espírito precisa passar por aquilo, foi isso que eu falei. O espiritismo é contra a eutanásia. Quem tira a vida é Deus, não o ser humano. O materialista vê senão o corpo e não considera a alma. Ninguém deve abreviar a vida, só Deus. Não abrevie a vida, seja por suicídio ou autoflagelação. Do momento que não há intenção de procurar a morte, não há suicídio, principalmente se você salvar uma vida de um próximo. Há um devotamento e uma abnegação. Por exemplo, cai uma pessoa no rio, aí você sabe que aquilo lá é perigoso. Você entra no rio, dá aquele impulso, você entra no rio para salvar a pessoa e você acaba morrendo junto. Isso não é um suicídio, isso é uma abnegação que você teve. Às vezes aquela alma precisava
estava aí, você precisava ir junto, entendeu? Você foi para salvar a pessoa, aí é diferente de você se autoflagelar ou tentar se suicidar-se. Então o silício, o verdadeiro silício está na nossa inteligência. O verdadeiro silício não está naqueles ferros que se batem, que se flagelam. Aquilo não vai adiantar nada. Você vai continuar se torturando e se autoflagelando. Quer falar alguma coisa, Ju? E também, segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, vai falar sobre esse tema do silício e provas voluntárias. Contentai-vos com as provas que Deus vos manda e não lhe aumentais o volume, já de si por vezes tão pesado, aceitá-las sem queixumes e com fé. Eis tudo de vós exige. Não enfraqueceis o vosso corpo com privações inúteis e macerações sem objetivo, pois que necessitais de todas vossas forças para cumprirdes a vossa missão na terra. Porque nós devemos ter o quanto mais sadio o nosso corpo, para que possamos cumprir os motivos que viemos para o mundo. Então, o que nós temos que passar para vocês hoje é isso, né? A questão do silício. Não se auto-torturar. Pensa, reflete, medita, para que nós possamos continuar o caminho, né? Sem a autoflagelação. Que às vezes a autoflagelação não está nem nos espinhos ou na veste grosseira. A autoflagelação às vezes está na nossa alma. Você fica remoendo aquilo, remoendo. E às vezes não é isso que o Senhor Deus não quer, né? O Senhor Jesus, Ele é amor, Ele não quer a autoflagelação. Pronto. Eu vou fazer a prece final, então. Agradeço ao Mestre Jesus por todas as almas que necessitam dele. Nós agradecemos o dia de chuva de hoje, que o tempo estava muito seco. Agradecemos tudo aquilo que o Senhor nos proporciona e que o Senhor nos livre dos nossos silícios, das nossas provas. Que o Senhor possa estar conosco para que possamos caminhar nessas provas, até mesmo nos silícios, porque o verdadeiro silício é aquele que está na alma e não no corpo. E não se precisa tirar sangue do corpo para ter uma graça divina. Que assim seja. Graças a Deus.